Olá, gente, boa noite para vocês. Janela. Que milagre, né? Aqui no dia à noite, raro. Vou colocar aqui o título da live para vocês. Tô bem feliz que desde ontem... Oi, Pamela. Desde ontem saiu esse estudo aqui no JAMA, que é uma revista científica muito interessante, que fala de temas variados, aborda muitos temas. Quero mostrar para vocês o que concluiu esse estudo. Eu coloquei aqui no Google e olhem só. Olha só, foi comparado um grupo, foi feito um estudo com pessoas por 14 semanas, 90 participantes, tá? Entre agosto de 2018 e abril de 2020, né? Então foram coletados dados. Os participantes eram adultos de 25 a 75 anos com obesidade que receberam tratamento para perda de peso por meio de uma clínica de medicina no Alabama, que é num estado lá dos Estados Unidos. Boa noite. Os participantes receberam esse tratamento para perda de peso com restrição energética e foram randomizados, foram controlados. Então é um estudo clínico randomizado, todo estruturado. Enfim, fala que jejum não tem estudo em humanos, temos muitos estudos feitos em humanos, estudos clínicos. Então, existia a janela restrita de alimentação entre o período das 7 da manhã, olhem, anotem. Então, esses participantes, eles não pulavam o café da manhã, eles comiam entre as 7 da manhã e as 15 horas, numa janela de 8 horas. Então, eles pulavam o jantar, sendo que às 15 horas era feita a última refeição do dia, tá? E esse grupo também, dentro dessa janela, foi orientado, boa noite, Silene, foi orientado também a ter uma restrição energética, ou seja, comer menos das suas necessidades calóricas basais. Um dos erros graves que a gente tem, às vezes, com jejum intermitente, que o pessoal, às vezes, faz uma janela de refeição de 8 horas e come demais, belisca, faz uma refeição, depois come outra coisa, depois belisca. Então, é muito importante que essa restrição, que essa quantidade de energia, de calorias, seja controlada para a gente também ter resultados. E olha só, daí esses participantes, eles naturalmente, como essa janela ficava menor, eles já tinham uma redução natural de 200 calorias todos os dias. Por quê? Para de comer mais cedo, né? Aí quando vai comer no outro dia, às 7 da manhã, devido a esse período de 16 horas em jejum, toda a homeostase, todo o equilíbrio ali da insulina, da glicose, a pessoa vai acordar sem tanto apetite. Então, o que eles viram aqui? Que naturalmente existia a restrição calórica. Então, fala assim, jejum é só uma restrição calórica, jejum só emagrece por causa da restrição calórica. Não deixa de ser verdade que sim, a restrição calórica é muito importante, só que quem faz jejum, pessoal, essa restrição calórica acontece de forma natural, ou seja, tanto quanto você pular o jantar, quando você para de jantar mais cedo, faz a sua refeição última mais cedo, você reduz muito o apetite. Ou às vezes também tem pessoas que preferem comer à noite, mas tem uma janela mais curta ali de 4 horas, de 3 horas. Então a pessoa vai fazer um jejum todos os dias ali de 20 horas, 22 horas. Também existe essa restrição energética natural. Por quê? Porque você fica menos tempo do dia na janela alimentar, você passou ali o período de diminuição de glicose, a glicemia está adequada, está estabilizada, a tua insulina está baixa. Então quando você vai comer bem menos do que você comeria se você estivesse beliscando o dia todo. Mas olha só, que interessante. Os efeitos dessa janela restrita de alimentação foram equivalentes a essa redução, né, de ingesta calórica.
E também, olha só os benefícios, melhorou a pressão arterial sistólica. Então, hoje estavam me perguntando se jejum aumenta a pressão. De forma alguma, ó, no estudo diz, diminuiu a pressão arterial só da pessoa fazer essa janela e essa restrição de calorias. O distúrbio de humor também foram reduzidos, incluindo fadiga, inércia, vigor, atividade, depressão, todos esses marcadores foram diminuídos, então as pessoas se sentiram muito melhor fazendo essa janela restrita de alimentação. Todos os outros fatores de risco cardiometabólicos, ingestão alimentar, atividade física e resultados do sono foram semelhantes entre os grupos. Mas que neste ensaio clínico randomizado, a restrição energética, juntamente com a janela restrita de alimentação, foi eficaz para a perda de peso, melhorou a pressão arterial e o humor, comparando com o grupo que comia numa janela de 12 horas. Então, eles compararam. Então, quer dizer que a pessoa que comia lá das 8 da manhã às 8 da noite, foi o período de 12 horas, comparou com esse período aí das pessoas que comiam às 7 da manhã e às 15 horas. Então, os benefícios foram adicionais, tá? Até a perda de peso foi maior, a perda de peso em geral, mas o que se observou foi que a pressão arterial diminuiu, que isso é muito importante, né? Que hoje a gente tem um quadro aí de pessoas com síndrome metabólica gigantesco, então, né, muita gente toma medicamento para diminuir a pressão. Então, de repente, a questão do jejum intermitente mais essa eficiência energética tem esse benefício adicional. E a questão do humor e da disposição. Muita gente, mas eu fico assim, jejum, não sei o quê. Às vezes a pessoa faz errado, às vezes a pessoa consome muito carboidrato na janela, às vezes a pessoa come demais, belisca demais na hora que não está em jejum. Então, provavelmente, talvez esses sejam os marcadores. Que eles deixaram claro que essa restrição, essa diminuição de calorias ela foi feita de forma natural, intuitiva, então por isso que se nota muito mais benefícios, tá bom? Quando faço jejum intermitente, abro a janela e fecho quando termino de comer. Nunca deixo a janela aberta. Perfeito, é isso aí. Deixa eu ver as outras perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Finalizei 51 horas de jejum hoje, fiz esteira, estou bem acesa e disposta. Eu acho que era sobre a caixinha de pergunta que eu coloquei antes. Talvez esteja aí onde eu esteja pecando. Exatamente, Michelle, pode ser aí, porque muita gente fica beliscando. Já que eu tô com a janela aberta, come uma coisa, come uma fruta, come um lanchinho, come uma barrinha. Então, a questão do jejum intermitente não é porque a janela tá aberta, você tem livre acesso, que você pode comer qualquer coisa toda hora, que você vai dificultar aí os seus objetivos, os seus resultados. Meu problema são os doces. 24 horas hoje de volta ao jejum intermitente. Oi, Lívia. A teacher está no Brasil, mas estarei te esperando lá na Inglaterra. Kátia. Gente, daqui menos de um mês eu estarei no Reino Unido. Meu Deus. Tem que preparar minha mala, Kátia. Aqui no sul tá frio, vou passar frio novamente lá na Inglaterra. Tô ansiosa. Como se livrar do café com açúcar? Sou muito viciada no cafezinho. Uma coisa que pra mim ajudou lá atrás, quando eu comecei, eu sempre gostei muito de café, eu fazia cafés com aroma. Eu comprava uns sachêzinhos, ou até mesmo Nespresso com uns tons de canela, sem adoçante, sem nada, só pra ter um cheiro, assim, um sabor mais agradável. E aí foi aí que eu consegui desmamando do açúcar no café, e hoje em dia eu tomo café purinho preto. Mas eu fiz essa transição com uma canela, alguma coisa, uma coisa que dava sabor ali no café. Quando fazemos jejum, o corpo usa energia para malhar de onde primeiro? Do músculo ou da gordura? Com certeza da gordura. O
músculo, gente, ele só vai ser depletado quando a pessoa é muito magrinha, ela faz muito jejum, ela é muito magrinha, não tem mais gordura, ou quando a pessoa às vezes até faz jejum, tem muita gordura, mas ela não treina, ela não exercita. Se você se exercitar, se você todo dia requisitar ali do teu músculo, você dizer pro teu corpo que o teu músculo é muito importante e você tem gordura em excesso, é sempre a sua gordura que vai. Não existe o porquê o corpo se privar aí de queimar gordura para queimar músculo, sendo que a gordura é um tecido de acumulação, não é um tecido que a gente acumula de reserva. O músculo, a gente não acumula músculo, pra gente ter músculo, a gente tem que batalhar muito, a gente tem que lutar, a gente tem que comer muita proteína, a gente tem que treinar. Então é um tecido muito importante para o corpo, e o corpo sabe, porque o músculo também serve de aporte estrutural, né? Juntamente com nosso tecido ósseo. Então o corpo entende o valor do músculo. Então, para que você acumula gordura? Se você passa 3, 4, 5 dias comendo a mais, você já ganha uma gordurinha. E daí, na hora de queimar, vai queimar músculo. Quem fala isso, gente, realmente nunca fez jejum, não entende nada de jejum, tá? Corram desses profissionais, tá? Eu pesquiso bastante. Os carros precisam ser restritos na janela? Não entendi a tua pergunta, Michele. Os carbos, será que foi isso? Jejum acaba mostrando seus músculos, gordura vai indo embora. Eu vou contar assim para vocês, já falei para quem já me segue, o ano passado eu fui para Alemanha, numa clínica, e fiz um jejum de 8 dias, tá? E eu não perdi nada de músculo. Eu tenho pouca gordura, não sou obesa, não tenho sobrepeso, mas obviamente que mesmo as magrinhas têm gordura, a gente sempre tem gordura. E eu perdi lá 2, 3 quilos de gordura, não foi nada de músculo, meu músculo continuou intacto. E treinei em jejum, então enfim. Durante os carbos, Michele, sim, os carbos é importante porque quanto mais carboidrato você comer na janela, mais fome você vai ter, mais incidência de insulina, mais glicemia, você vai desregular mais esse fluxo aí, esse mecanismo da insulina. Então, assim, quanto menos você produzir insulina, menos fome você vai ter. Então, às vezes, mesmo que você não faça um jejum muito longo, tá? Mas você tem uma janela, uma alimentação bem baixa em carboidratos, você vai ter menos fome, você vai ter mais facilidade, você vai entrar em cetose mais rapidamente, porque a gente acumula ali os carboidratos muito facilmente. Então, se você não repõe esses carboidratos na janela alimentar, você vai sentir menos fome, você vai ser mais rápido para entrar em cetose. Então, sim, eu sei que às vezes é muito difícil a gente restringir carboidrato com maior carga glicêmica por muito tempo, mas em alguns ciclos, quando a gente reduz bem, a gente tem muitos resultados, tá? Aí, por isso, até no jejum longo, um jejum de 2 dias, por exemplo, você vai reduzir a zero o alimento, a zero carboidrato, você vai ter um aporte insulínico ali mínimo, glicemia zero, e aí você tem muito resultado, porque quanto mais açúcar, mais carboidrato, mais dificuldade a gente tem. Faço academia todos os dias, isso aí. Parabéns para você que tá de domingo em jejum. Você tá desde domingo, Marx? Cuidado, banana em jejum pode dar cólica abdominal. Eu nunca ouvi falar, mas a banana tem muito carboidrato, então geralmente ela aumenta bastante a insulina se você come uma quantidade maior, né? Gosto de fazer com meu marido porém dá uma fome. Tem alguma dica para bular a fome? Olha, existem várias formas. O que eu tô vendo muito com os meus pacientes e até comigo, que alguns ajustes nutricionais, quando você tá com o teu aporte de micronutrientes, vitaminas, complexo B, todas as outras vitaminas, gente, a fome reduz tanto, que algumas vontades de doce, fome diminuem muito. Então, às vezes, muitas pessoas estão com problemas de aporte nutricional e aí elas têm muita fome, muita dificuldade de fazer o jejum.
E não é nem a ver com o jejum, mas sim com uma necessidade nutricional, né, que todo mundo tem. Não é por causa do jejum, mas às vezes a pessoa come muito errado e ela vai acumulando ao longo da vida essas necessidades, essas deficiências nutricionais. Os protocolos, eu acho os protocolos alternados os melhores. Hoje até mandei um para uma paciente com várias semanas diferentes, 3 semanas, cada semana um protocolo diferente, com estímulos e trocas de horários diferentes, que faz muito, muito sucesso, tá? Faz todo o resultado quando a gente alterna. Eu fiz bariátrica, mas engordei, posso fazer o jejum. Beth, jejum é vida. A única coisa que eu falo para os bariátricos, eu tenho alguns pacientes bariátricos, é ficar de olho no seu aporte nutricional, nas suas necessidades, que né, o bariátrico tem necessidades ad eterno aí, então tem que estar sempre ligado para ter mais qualidade de vida, com certeza. O que você acha do protocolo OMAD, que deve ser ingerido Olha, o OMAD é uma refeição por dia, o One Meal a Day, eu adoro. Eu acho assim que não todos os dias, mas alguns dias da semana, ou até mesmo uma semana inteira ali como uma estratégia, depois voltar para o normal. Eu acho fantástico a OMAD como uma estratégia temporária, né? Gosto muito, porque querendo ou não, não é um jejum tão longo, né? Você não passa um dia todo sem comer, você consegue ter um aporte de proteínas bacana. Eu sou apaixonada pela OMAD. Quando eu tô em viagem, inclusive agora que eu vou para Inglaterra, é o meu queridinho. Eu gosto muito de fazer o OMAD, uma refeição por dia que eu posso daí provar a culinária local e todo dia eu tô me alimentando bem. Adoro. Eu fiz jejum, perdi 10 quilos em um mês, mas depois eu ganhei o peso, não consigo mais focar e fazer o jejum. Dá uma olhada nos seus nutrientes, né, como que tá. Às vezes essa vontade de comer tem uma outra explicação, essa vontade exagerada, até fisiológica, e vai voltando aos poucos, né? Sempre voltando aos poucos. A questão do jejum é o seguinte, mesmo que você passe uma temporada que você coma muito, a ideia é não desistir, que o pessoal fala, parei com o jejum de vez. Por mais que você coma errado, que não é o ideal, às vezes você não vai ter resultado, mas mesmo que você não esteja no seu ideal da dieta, pensa assim, pelo menos 14, 15 horas já é alguma coisa. O pior é comer tudo errado e comer o dia inteiro. Esse é o pior cenário que pode existir. Então, o que você puder fazer para diminuir esses danos vai ajudar com toda certeza. O que você acha da dieta cetogênica? Oi, Fran, lindo o seu resultado, parabéns. Hoje eu postei nos stories. O que você acha da dieta cetogênica e o jejum alternados? Acho fantástico, acho que faz muito... Ai, sou sua fã. Obrigada, Fran. Kátia, faremos. Aqui no Brasil eles comem muito tarde. Na Inglaterra paramos às 18. Adoro, Kátia. Eu acho essa questão da cetogênica de forma cíclica, tem muito resultado, é fantástico. Boa noite. Tenho feito 24 horas e devo como meta calórica de 1.200 calorias. Depende, né, se é para ganho ou enfim... geralmente, pessoal, a dieta 5x2, que envolve esse protocolo de 24 horas, faz consulta online sim, Cristina. O 24 horas, que é o 5x2, é o seguinte. Oi, Márcia, de nada, obrigada, querida, também. 24 horas, 2 vezes na semana, é o protocolo do Michael Mosley, que inclusive ele é lá da Inglaterra, 500 calorias no dia que você faz o de 24 horas. Então, tipo, terça e quinta, né? Como propõe o protocolo. Terça e quinta a pessoa faz uma única refeição, ou no almoço, ou no jantar, ela escolhe o horário, mas ela fica na ingestão de no máximo 500 calorias naqueles dias de 24 horas. E nos outros dias, a ideia é comer normalmente, sem exagero. Então, quer dizer que no dia que você faz mais horas de jejum, essa restrição energética ela tem que estar acompanhada. Então, por isso que tem muita gente que tem resultados incríveis. Boa noite. Para diabetes, qual é o jejum melhor? Depende, porque tem que avaliar como que estão os exames, se a pessoa se ela utiliza insulina, se ela utiliza medicação, né? Tem que ver, e principalmente se você toma medicamentos, tem que ver com o seu médico, medicamento.
para diminuir ali com ele as doses, para você não ter episódios de hipoglicemia, né? Porque o jejum e a dieta low carb reduz muito a glicemia. E se você tem uma dosagem alta de medicamento, você pode ter um efeito colateral, tá? Então fale com o seu médico. Pode falar sobre hipotiroidismo em jejum? O jejum equilibra os hormônios? Então, o hipotiroidismo ele pode possuir várias causas. Uma delas pode ser o fator autoimune, né? Que às vezes a pessoa tem um anticorpo ali da tireoide que vai ter essa disfunção hormonal. E o jejum tem muitos benefícios. A gente vê que pessoas com doenças autoimunes, ele reduz a resposta inflamatória. Reduzindo essa resposta inflamatória, esses sintomas vão ser diminuídos porque o corpo vai ficar melhor preparado, ele não vai ter esse episódio tão elevado de inflamação, de autoimune, enfim. Então, você reduzindo essa resposta autoimune, você vai ter de redução de sintomas, né? E você vai ter benefícios adicionais. Não é que o jejum cure, né? O jejum, ele não é um milagre, ele não é uma ferramenta milagrosa, mas o jejum é uma forma de dar ao seu corpo um tempo de recuperação, um tempo de organização, um tempo de redução de inflamação. Então, reduzindo todos esses aspectos inflamatórios, a gente consegue reduzir os sintomas e aumentar a qualidade de vida. Então, tudo, gente, está na origem dessa inflamação elevada. Várias doenças autoimunes, vários sintomas, está relacionado com inflamação. Então, o jejum é uma ferramenta excelente para diminuir essa inflamação sistêmica. E diminuindo a inflamação, você vai tendo uma melhor qualidade de vida, como eu falei. Principalmente, né, em qualquer tipo de doença autoimune, né, na pele, dermatite, artrite, artrose, várias outras doenças, né? Síndrome do intestino irritável, enfim. Então, tudo que você reduzir a inflamação, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Até a obesidade é um excesso de inflamação também, né? Uma quantidade de gordura anormal em excesso aí que pode ter uma cascata inflamatória. Às vezes, só de reduzir o peso, a pessoa diminui a inflamação. Então, existem N causas aí e a questão do jejum é redução da inflamação. Mesmo que às vezes você não mude totalmente a sua dieta, não esteja 100%, mas só o fato de você restringir a tua alimentação por um período menor do tempo, quer dizer que no restante do dia que você está em jejum, o teu corpo não está preocupado lá, equilibrando açúcares e glicemia, enfim, ele vai estar focado em outros processos. E quem sabe, né, nesse processo de redução de inflamação. Então, é fantástico. E eu já vi estudos mostrando que o jejum é como se tivesse realmente um efeito anti-inflamatório, né? Enquanto você está em jejum ali, o teu corpo está trabalhando ao seu favor. Completo amanhã 48 horas de jejum. Estou muito bem, acabei de voltar da academia, malhei pesado. Fantástico. Quando faço, me sinto leve e animada. E é isso, gente. Cada vez mais nós vemos, né, benefícios. Todos os dias eu recebo inúmeros relatos aqui de vocês. E é isso. Eu espero que cada vez mais a gente tenha esse suporte científico. Acredito que sim, né, que já aumentou muito nesses últimos 2 anos. A quantidade de artigos e de publicações aumentaram muito. Então é isso, mostrando os benefícios, né, que o jejum pode te trazer. E seguimos aqui trazendo essa verdade aí para vocês. Espero, e muita gratidão também. Hoje eu estava fazendo uma consulta à tarde, uma paciente entrou e ela começou me agradecendo. Eu fico muito, muito emocionada, muito feliz. Ela começou me agradecendo, dizendo que ela tinha muito carinho pelo meu trabalho, que o jejum tinha mudado a vida dela e que ela se sentia, quando ela estava falando comigo, ela sentia quase que estava falando com uma celebridade. Eu achei muito fofo. Muita gratidão, assim, de estar aqui numa causa tão nobre com vocês, né? De ter feito, assim, tantos contatos, tantas amizades, tantas parcerias. Muita gratidão. Beijão pra vocês. Vou deixar essa live salva. Até mais.